Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Milton Silva, o filósofo corintiano, e hoje quero convidar a vocês a refletirem comigo sobre um tema central na filosofia, tá? Afinal, ser livre é um direito ou é uma obrigação? Essa pergunta norteou meu artigo científico apresentado à Universidade Estadual Paulista, Unesp, no ano de 2013, tá? E que hoje trago aqui em um formato acessível, porém com a profundidade que o tema merece. Então, nós vamos juntos entender o que significa ser livre. Então, vamos lá. O desafio de compreender a liberdade. Falar em liberdade é um desafio, galera. Porque ao longo da história, muitos pensadores interpretaram a liberdade de formas diferentes. No senso comum, por exemplo, a liberdade é simplesmente fazer o que se quer. Mas, na filosofia, liberdade é agir com consciência, razão e responsabilidade. Aristóteles já dizia: ser livre é agir conforme a vontade, guiado pela razão. Então, ser livre significa agir de acordo com a razão na visão aristotélica. E ao longo do tempo, essa ideia se transformou, principalmente com os filósofos do contratualismo, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Agora nós vamos aí para o tópico 2 do meu trabalho, do meu artigo científico, que vai falar sobre o determinismo, o destino e a negação da liberdade. Antes de nós compreendermos o que é ser livre, precisamos entender o que nega a liberdade. O determinismo vai defender o quê? Que tudo o que acontece, inclusive nossas decisões, já está condicionado por causas anteriores. Seria uma espécie de consequencialismo, tá? Ou seja, nada seria realmente fruto da vontade humana e sim situações consequenciais dos nossos atos. Já o destino ou o fatalismo afirma que tudo está escrito, definido por uma força superior divina, mais ou menos como se nós estivéssemos como personagens de um livro, tá? Então, se tudo está determinado, então o ser humano não é livre. Ele é apenas um espectador do próprio roteiro. Um exemplo clássico vem da tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles. Mesmo tentando escapar do destino, Édipo acaba cumprindo o que estava profetizado. Ou seja, acreditar no destino é acreditar, é negar, tá, a responsabilidade humana. É negar a responsabilidade, é negar a liberdade. E aí nós vamos falar sobre um filósofo francês, um dos grandes nomes do existencialismo, que é Jean-Paul Sartre. Sartre vai dizer que estamos condenados à liberdade. E aí, uma provocação, né? Estarmos condenados à liberdade. Sartre traz uma visão totalmente nova. Ele afirma que o homem, o ser humano, está condenado a ser livre. Condenado porque não escolheu nascer, mas livre porque é responsável por tudo o que faz. Sartre vai nos lembrar: não importa o que fizeram de mim. O que importa, galera, é o que eu faço com o que fizeram de mim. A liberdade, portanto, não é apenas um direito, é uma condenação à responsabilidade.
Ser livre é decidir e responder pelas próprias escolhas. Ok? Então, Sartre vê a liberdade com uma situação de reconhecimento que eu tenho a possibilidade de escolher, né? Tem uma canção dos Engenheiros do Havaí que vai dizer assim, né? Acontece que eu não tenho escolha, é por isso mesmo que eu sou livre. Não sou eu o mentiroso, foi Sartre que escreveu o livro. Enfim, né? Será que somos realmente livres? Será que a liberdade é uma condenação ou é um direito? Seguindo, vamos para o nosso tópico 4, que vai falar sobre Hobbes e o estado de natureza. O filósofo inglês Thomas Hobbes acreditava que o homem, antes da criação do Estado, vivia em um constante estado de guerra. O homem é o lobo do homem, dizia ele. Para Hobbes, a liberdade natural, aquela que cada um faz o que quer, leva à violência e ao caos. Por isso, os homens decidem criar um contrato social, renunciando parte de sua liberdade em troca de segurança e de ordem, tá? O Estado, representado pela figura do Leviatã, passa a proteger a vida e garantir a paz. Em Hobbes, a liberdade é limitada pela lei, porque sem lei não há vida possível. Em outras palavras, galera, a liberdade, para existir, precisa de limites. O quinto tópico aí da nossa aula, tá? Vai falar sobre Rousseau e a vontade geral. Já Jean-Jacques Rousseau pensava o contrário. Para ele, o homem é bom por natureza, e foi a sociedade que o corrompeu. A origem de toda a desigualdade, dizia Rousseau, começa com uma frase simples: isto é meu, com a propriedade privada. O homem deixou de ser livre e igual e passou a viver sob a desigualdade e o egoísmo. Tá? Mas Rousseau não quer voltar ao passado. Ele quer reformar a sociedade e propõe um novo contrato social, um pacto entre todos, baseado na vontade geral. A verdadeira liberdade, dizia Rousseau, não é fazer o que se quer, mas obedecer às leis que nós mesmos criamos coletivamente, tá? Então, ser livre é agir pelo bem comum. É entender o quê? É entender que a liberdade individual só existe dentro da liberdade de todos. Tópico 6 aí desse trabalho, desse artigo científico. Liberdade, ética e cidadania. A liberdade é, acima de tudo, uma questão ética. Como diz Marilena Chauí, a liberdade será ética quando o exercício da vontade estiver em harmonia com a razão. Isso significa o quê? Que ser livre não é agir por impulso, mas agir com consciência. Liberdade é também responsabilidade social. É compreender que nossos atos afetam os outros. Por isso, a liberdade e cidadania caminham juntas. Um cidadão livre é aquele que reflete, escolhe e respeita. E principalmente que pensa antes de agir. Para concluir, a liberdade não é um presente, nem algo que se compra ou se ganha. A liberdade é uma conquista, tá? A liberdade é um compromisso constante com a razão, com a justiça e com o outro. Hobbes nos ensinou, tá? Que a liberdade sem limites gera o caos. Rousseau, que só há liberdade
quando verdadeira quando ela é compartilhada. E Sartre quer que ser livre é assumir as responsabilidades, o porquê nós somos. Então, eu pergunto: você tem sido livre ou apenas tem feito o que quer? Eu sou Milton Silva, o filósofo corintiano, e agradeço por estar comigo em mais essa reflexão. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe e lembre-se que pensar é um ato de liberdade. E até o próximo vídeo.